Olá, tudo bem? Thiago falando. Esse vídeo é para te explicar um pouco sobre como funciona o nosso treinamento de Black Belt em Lean Six Sigma. Estou aqui com a oportunidade com o Daniel Fraga, nosso instrutor, uma grande referência no assunto, que vai compartilhar com a gente. Daniel, obrigado pela oportunidade, por estar aqui conosco. Enfim, vamos ajudar o pessoal a entender como é que funciona esse modelo de capacitação e qual que é a metodologia que a gente desenvolveu para oferecer para o pessoal de uma maneira dinâmica, interativa e prática e objetiva esse conhecimento de Six Sigma que está sendo tão valorizado pelas empresas, né? Antes de passar para o Daniel, eu vou explicar um pouco a minha visão sobre o Six Sigma. O Six Sigma fez total diferença na minha formação. Eu sou engenheiro de produção, formado aqui em Juiz de Fora, e tive a oportunidade de me capacitar e desenvolver algumas técnicas que, na minha visão, são fundamentais para um profissional de destaque. Sobretudo nesse momento. Nós estamos passando por uma crise, um momento de recessão, um momento em que as empresas estão sendo obrigadas a repensar as suas metodologias, a repensar suas estratégias, a repensar os seus processos de maneira a se tornarem mais eficientes e mais produtivas. E o Six Sigma vai direto no cerne dessa questão. O Six Sigma atua diretamente trazendo resultados para as organizações. Por isso que está muito interessante o movimento que a gente percebe no mercado de trabalho. As empresas estão buscando profissionais capazes de ajudarem a se manterem no mercado, a sobreviverem, a se manterem mais competitivas. E isso que a gente está vendo como um enorme diferencial na metodologia, o que fez até a gente se dedicar ainda mais para promover esse conceito, para disseminar essa metodologia e fazer com que ela chegue a você, a que ela chegue ao maior número de pessoas da maneira mais prática e objetiva possível. O nosso treinamento de Black Belt é pautado em 120 horas de conteúdo. Eu queria trocar uma ideia com o Daniel. Daniel, como é que foi a construção desse conteúdo? A gente fez isso a quatro mãos e identificando muitas referências do mercado, né? Qual que é, na sua opinião, a grande sacada dessa estrutura de treinamentos de 120 horas de Six Sigma? Bom, o curso de Black Belt Six Sigma da Voito, ele foi feito com muito carinho e muito cuidado, né? Então, nós nos preocupamos muito em ter contemplado no curso o conteúdo que é necessário para desenvolvimento dos projetos e nós buscamos, então, uma das principais referências, que é a ASQ, a Sociedade Americana de Qualidade. Então, a ASQ define alguns temas, algumas ferramentas, alguns tópicos que um curso de Black Belt deve ter, né? E aí, por isso, essa carga horária de 120 horas. Então, é um curso com bastante conteúdo, é um curso muito intenso, mas que a gente garante que as pessoas saberão tudo que é necessário, terão todo o conhecimento necessário para ser um verdadeiro Black Belt, para conseguir desenvolver um bom projeto em Lean Six Sigma, independente de qual empresa ele trabalhar, porque hoje em dia a gente já percebe que o Lean Six Sigma é aplicável na indústria, na área de serviços, né, em qualquer tipo de empresa, inclusive grandes empresas e até mesmo pequenas empresas. Isso é legal de destacar. Como é que funciona essa questão? Assim, porque muitas pessoas acham que o Six Sigma é aplicado só para a indústria, processo produtivo, estatística, números, controles. Como é que funciona isso? É legal destacar um pouco mais a aplicação de Six Sigma no setor de serviços. Isso normalmente acontece, as pessoas pensam que só serve para a indústria. Primeiro, porque quando o Six Sigma chegou no Brasil, realmente começou na indústria, né? Na época, na década de 90, a indústria é que já estava mais preparada para receber essa metodologia, porque é uma metodologia quantitativa. De fato, precisa de dados para acontecer. Só que hoje nós temos, tanto na indústria, a área administrativa trabalhando com Six Sigma. Então, na própria indústria você tem a área do jurídico, do comercial, do marketing, do RH, fazendo projetos Six Sigma, por exemplo, o RH fazendo projetos Six Sigma para reduzir o turnover, para reduzir o absenteísmo, por exemplo, né? No marketing, projeto Six Sigma para aumentar o market share ou para melhorar, né, o alcance das ferramentas de comunicação da empresa em relação ao seu público. Então, você tem hoje uma série de aplicações nessas áreas administrativas, dentro da própria indústria, e é claro que isso se traduz para a área de serviços, né? Na área de serviços nós temos também uma aplicação de Six Sigma, por exemplo, no varejo. Hoje, por exemplo, a gente tem o Walmart que trabalha com Six Sigma, a Lojas Americanas que trabalha com Six Sigma, né? Várias empresas dessa área de varejo e até mesmo na área da saúde.
Aqui no Brasil, por exemplo, lá em São Paulo, o Hospital Albert Einstein é um hospital que é referência, por exemplo, na aplicação do Lean Six Sigma, né? E a gente tem algumas empresas, por exemplo, que trabalham com medicina diagnóstica, com exames de análises clínicas, que também usam o Six Sigma. Então, é aplicável em todos os setores. Legal, é bastante interessante observar o movimento que isso tem feito no mercado, né? Todas as empresas estão pensando os seus processos, qualidade, foco no cliente. É uma maneira de se manter mais competitiva, né? Agora, esse treinamento de Black Belt é dividido. A primeira parte é o Green Belt e depois tem o Upgrade para Black Belt. Perfeito. O que o pessoal pode esperar da primeira parte, do Green Belt? Assim? Como é que é a estrutura do treinamento? Como é que foi montada essa ideia? Então, o curso realmente é dividido, o curso de Black Belt é dividido em duas partes, o Green Belt e depois você faz o conteúdo complementar, que é o Upgrade, para se tornar um Black Belt, né? A parte maior é justamente a parte do Green Belt, que são 80 horas, que é a base. Então, a gente precisa, no início, oferecer as ferramentas mais básicas, os conceitos gerais da metodologia, ensinar a pessoa como que ela aplica o Six Sigma, o que é o método DMAIC, quais são cada etapas desse método e quais são as ferramentas estatísticas e também as ferramentas gerenciais mais qualitativas que se aplicam em cada etapa do método. Então, essa parte do curso, a do Green Belt de 80 horas, dá essa base. É uma parte que a gente equilibrou muito bem a teoria com a prática, então a gente teve uma preocupação muito grande de, na hora de falar teoria, falar de uma maneira muito aplicada. E aí, consequentemente, a gente sempre traz exercícios, sempre traz atividades para dar exemplos de como aquela ferramenta pode ser aplicada, né? E aí, com a nossa experiência da Voito, da minha experiência, nós pudemos incluir no material, nos vídeos, exemplos de vários setores diferentes, né? Então, lá vocês vão perceber que tem exemplos de Lean Six Sigma aplicado na manufatura, na siderurgia, na indústria química farmacêutica e também na área de serviços. O que eu gosto sempre de explicar ao pessoal é que a metodologia Six Sigma você melhora um processo desenvolvendo um projeto de melhoria. Esse conceito tem que estar muito claro para quem quer se tornar um especialista Six Sigma. E esse projeto, ele passa por uma lógica de raciocínio que é chamado DMAIC, né? Definição, medição, análise, melhoria e controle. E o que um treinamento de Green Belt faz é passar as principais ferramentas passo a passo, etapa a etapa. Então, é como se fosse um roadmap, né? Um guia, um mapa de raciocínio para que você consiga desenvolver um projeto de melhoria num passo a passo, de uma maneira bem gradual, né? Exatamente. Então, assim, o Six Sigma, ele está dentro desse contexto da melhoria contínua, né? Dentro aí da área da qualidade. Então, com o Six Sigma, a ideia é que a gente consegue gerar ganhos, gerar melhorias nas empresas através de iniciativas que são projetos. Como um projeto ele tem início, meio e fim, né, a gente precisa de algo para conduzir esse fio, né? Como que eu começo? Qual é o primeiro passo? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu começo um projeto Lean Six Sigma? E depois, até chegar no final. Então, é o DMAIC, é o método que a gente usa, que é o DMAIC, que me dá esse guia, esse direcionamento, né? E que acaba virando realmente, igual você falou, um roadmap, né? Uma espécie de um mapa de raciocínio, porque ele me dá esse passo a passo e é justamente esse passo a passo que é importante a gente documentar. E aí, no final, a gente consegue ver o resultado do projeto, né, acontecendo na empresa e temos também toda a documentação do projeto, porque a gente foi documentando seguindo justamente o método DMAIC, né? Então, o Green Belt ele vai ser o cara que vai ser capaz já de desenvolver projetos de melhoria, de liderar uma equipe. O que pode se esperar, então, desse upgrade para Black Belt? Então, o Green Belt ele já é capaz de desenvolver projetos. Mas o upgrade para Black Belt é o diferencial, é o que vai dar o diferencial entre o Green e o Black Belt. Por quê? O Black Belt ele é um profissional de Lean Six Sigma, um pouco mais capacitado, ou seja, ele conhece ferramentas estatísticas mais aprofundadas. Então, é justamente nessa parte do upgrade que a gente introduz para vocês algumas ferramentas estatísticas mais complexas. E também a gente fala um pouco das exceções que podem acontecer no projeto. Porque, por exemplo, quem trabalha com Lean Six Sigma sabe que, muitas vezes, os dados que nós estamos tratando e analisando são dados normais.
Mas, em alguns casos, pode acontecer de não ser. Então, isso acaba sendo o quê? Uma exceção, alguma coisa fora do comum. E aí é justamente no upgrade para o Black Belt que a gente ensina, olha, e quando o seu projeto for algo que é uma exceção, que tem que ter uma análise, uma tratativa diferenciada, né? E aí a gente ensina no upgrade para Black Belt. Agora, não somente isso, porque o Black Belt, como profissional de Lean Six Sigma, ele tem que ser um cara que consegue enxergar a empresa e o negócio, como ele acontece, né? Então, o Black Belt, ele tem que assumir uma postura mais de gestor, né? Como se ele estivesse liderando o Six Sigma na empresa e ele soubesse ou fosse capaz de percorrer as diferentes áreas da empresa, seja as áreas administrativas ou as áreas produtivas, e ali detectar oportunidades. Então, outro ponto importante do upgrade é que a gente enfatiza muito a parte comportamental. E a importância desse lado comportamental, de um Black Belt saber trabalhar, por exemplo, fazer a sua gestão do tempo, saber trabalhar com a gestão de mudanças, porque todo projeto Lean Six Sigma traz mudanças, né, melhorias para a empresa, mas que são mudanças, e saber, por exemplo, ser um bom líder, porque ele vai ser um líder ali da sua equipe de projeto, né? Então, esse lado comportamental, esse lado de liderança, também é fundamental para o Black Belt, mais importante para o Black Belt do que para o Green Belt. E aí, por isso que a gente fala isso no upgrade. Legal, muito bacana. Essa questão do comportamento sempre é muito importante de frisar, porque é onde as empresas conseguem fazer a diferença, né? Quando o profissional tem um comportamento adequado, a chance de sucesso é muito grande e alguns cuidados devem ser tomados para isso, né? Isso é muito bacana. Cara, e diante de toda a sua trajetória profissional aí, nesse caminho com o Six Sigma, o que você percebe da influência do Six Sigma na trajetória profissional de um engenheiro de produção, de um administrador, enfim, das pessoas que têm a oportunidade de desenvolver projetos de sucesso nas suas respectivas empresas? Legal. Então, hoje eu entendo que o Six Sigma, ele te dá uma opção de carreira, né? Seja você formado em engenharia ou administração ou em qualquer outro curso, a partir do momento que você está dentro da empresa e a sua empresa tem, né, uma trilha de carreira, hoje muitas empresas inclusive trabalham, né, com essa trilha em Y, né? Você pode ir para o lado mais técnico, se desenvolver no lado técnico ou para o lado gerencial, né? E se tornar coordenador, gestor, diretor. Então, o Lean Six Sigma hoje contribui para esse desenvolvimento. Se você quiser tanto ir para o lado técnico quanto para o lado gerencial. E aí é interessante porque abre mais opções dentro da empresa, né? Então, você na empresa com a sua formação, normalmente você é visto como sendo limitado a uma área. Ah, eu fiz direito, então você é da área jurídica. Ah, eu fiz marketing, você então é de marketing ou de comunicação. Ah, eu fiz administração, nós vamos te aproveitar no comercial, nós vamos te aproveitar no financeiro. Ah, eu fiz engenharia, então você vai para a área de engenharia, para a área de facilities, para a área de manutenção. Então, às vezes a nossa formação, né, que vem lá da graduação, faz com que a empresa enxergue a gente dentro de um certo quadrado. Mas o Six Sigma acaba abrindo portas, porque, na verdade, a pessoa que trabalha com essa metodologia, ela se torna um solucionador de problemas. E aí você tem problemas que podem ser solucionados em todas as áreas da empresa. E quanto mais experiência a pessoa tem com a metodologia, mais ela vai se tornando um bom gestor, porque o Six Sigma obriga que ela trabalhe esse lado comportamental, de fazer a gestão da equipe, de liderar um projeto, de entender o que é a gestão da mudança e como que ela acontece dentro da empresa. Então, você vai desenvolvendo habilidades que normalmente são habilidades avaliadas nasquelas avaliações de desempenho na empresa, e aí a própria empresa, o próprio RH, começa a enxergar outras possibilidades para você. Então, eu vejo que, por exemplo, eu como engenheiro pude traçar uma carreira profissional baseada no Six Sigma, né? Eu me formei como engenheiro, eu sabia que eu não queria ir para uma área muito técnica, eu queria lidar um pouco mais com esse lado mais humano, dentro das possibilidades da engenharia, e eu enxerguei no Six Sigma essa possibilidade, para fugir um pouco das áreas muito técnicas e poder trabalhar um pouco esse lado.
mas cada pessoa pode explorar a metodologia, pode explorar o conhecimento que ela tem em Lean Six Sigma para abrir portas e criar oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de presenciar o Six Sigma como alavancador de carreira de diversos profissionais. Porque uma vez que você consegue ter a oportunidade de gerar resultado para a organização, o maior como se diz, a maior reconhecimento, a maior credibilidade que se possa ter durante um processo seletivo, durante um processo de avaliação, são os resultados que você foi capaz de gerar na sua carreira, né? E uma vez quando você começa a fazer isso de uma maneira sistemática, a chance de crescimento pessoal e profissional também ela fica muito maior. Verdade. Daniel, obrigado pela oportunidade. Quer deixar mais algum recado? Complementa aí. Eu queria agradecer pela oportunidade também e queria convidá-los, né, para poder conhecer o nosso curso de Black Belt e conhecer todo o conteúdo da Voito que está disponível no site e também no canal do YouTube. É isso aí, o treinamento de Black Belt é a soma do Green Belt mais o Upgrade, é para quem já busca uma formação completa, né? Isso é legal destacar também, vai do básico até o avançado, então passa Perfeito. por todo o nivelamento estatístico, nossa metodologia já foi pensada nas pessoas que não conhecem, justamente porque o Six Sigma também é uma opção de carreira, então tem profissionais de diversas áreas, psicólogos, geólogos, administradores, que buscam esse processo de especialização, então a gente tem que passar por esse nivelamento completo. A nossa metodologia, a gente busca trazer o que tem de mais atual, estudos de caso, aplicação prática, e a gente valoriza muito a experiência de quem está dando o curso. Eu acho que isso é algo que tem que ser valorizado na hora de escolher um curso Six Sigma. Quem que vai ser o instrutor? Porque, como o Daniel disse, o Six Sigma valoriza a experiência prática, a aplicação das ferramentas. Não é uma teoria de fundamentação teórica. Valoriza a aplicação, mão na massa, geração de resultado. E aí, ninguém é melhor do que quem já vivenciou esses desafios para poder trocar esse conhecimento, para poder espelhar um pouco. Então, eu agradeço você que está interessado no Black Belt Six Sigma. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, é só entrar em contato pelos contatos dessa página aqui e a gente permanece à disposição para atender qualquer necessidade. Um abraço, obrigado e até mais. Um abraço, até mais.